E se tem essa necessidade. Se eles não têm, comece a construir a percepção de necessidade e educar o consumo deles para que eles entendam que, se não for pro digital, daqui a pouco vai estar fora do mercado de negócio. Aí, às vezes, você coloca uma pessoa que não tá com essa visão, ou tá querendo ver só o final do mês. Então, acho que tem que ter pessoas que pensam de longo prazo, dando prioridade para pensar e discutir o longo prazo. Eu acho que essa é a primeira atenção aí. Mais um episódio do nosso podcast Marmorizou aqui em Sampa. Muito prazer te receber aqui em São Paulo, Dr. Ricardo Stuck. Muito obrigado. Estou ansioso para recebê-lo em Balneário Camboriú para gravarmos mais episódios com a galera lá também. Com certeza. Esse ano tem muitos planejamentos diferentes. Amém. E hoje temos um convidado muito especial, doutor. Por favor, apresente-o. Cara, fiquei impressionado com o também. currículo. Gostei muito do que eu ouvi, hein? E foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer recentemente, passar alguns dias trabalhando, né? E podendo aprender um pouco mais e também conhecendo como pessoa. Ele é engenheiro civil de formação, trabalhou como trainee do Unibanco, fez uma pós em economia na FGV, quando esteve morando aqui em São Paulo por 4 anos, voltou na crise de 2008 para ajudar a empresa da família e vendeu muito container para os Estados Unidos nessa época. Uau. Com essa ligação com os Estados Unidos, ele fez 3, não foi uma, não foi 2, foram 3 formações em Harvard. Conosco aqui hoje, diretamente da Granos, Davi Silveira. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado pelo convite. Um brinde. Feliz de estar aqui hoje. Um brinde. Bora. Qual que é essa marca aqui que vai patrocinar a gente? Ó, tem uma regra. Qual é o nome da marca? Granos. Granos, bate aí! Falou marca, tem que bater e pedir patrocínio. E a Heineken. Ia ficar bonito aqui, ó. Granos by Heineken aqui do lado. O Heineken também ia ser do caralho, né? Pelo menos ia beber todo o patrocínio. Dá um golinho. Davi, conta pra gente. Essa câmera é sua, fique super à vontade. A ideia do nosso podcast é sempre trazer assuntos relevantes e trabalhar na mesa, nas nossas falas, aquilo que a gente fala só fora dos palcos, aquilo que o nosso setor trabalha nas entrelinhas, aquilo que a gente precisa fazer. E hoje aquilo que precisa ser dito. E aquilo que precisa ser dito, sem papas na língua. E hoje a gente trouxe um assunto super relevante, vai ser muito legal trabalhar isso aqui na mesa. Conta pra gente a tua história com o setor de rochas, uma empresa familiar, super tradicional. Como é que você se enveredou nesse caminho? Obrigado. Beleza, Drizão também. Pessoal, é o seguinte, eu comecei, desde pequeno a gente frequentando pedreiras, então eu já praticamente nasci no meio da pedreira e tudo, mas fiquei um tempo, depois que eu me formei, vim para São Paulo, então tive um tempo assim longe do setor, e logo em seguida voltei direto para vendas nos Estados Unidos, né? Então, eu cheguei em agosto, fiz uma viagem com meu cunhado, no outro mês te vira, vai. Então, assim, foi meio que todo o aprendizado foi por conta própria, assim, óbvio, a empresa tinha uma estrutura, mas comecei com essa rotina de viagens, né, e vendas. Fazia mais de 8 viagens por ano para os Estados Unidos, era a Feira da China, a Itália, né? Com quantos anos naquela época? 22, 23 anos. Que escola, né, meu? E a empresa nasceu da onde? Vocês são de que cidade, estado? Do Ceará. O pessoal conhecer. Do Ceará. Granos é uma empresa cearense, fica em Caucaia, vizinho, na região metropolitana de Fortaleza, e completou no passado 35 anos. Esse ano a gente vai fazer 36 anos, certo? Então, desde 2009, tem aí uns 15 anos dessa história que eu faço parte. E começou com seu pai? Sim, no passado, sim. Meu pai, até 6 anos, ele estava à frente da empresa, né, ele veio a falecer e a gente tem tocado aí desde então. Então, por muito tempo eu fiquei muito focado em venda, né? Tinha lá a retaguarda funcionando, mas nunca tranquilo e relaxado, né? Então, viajava, como você falou, e fazendo o curso realmente e buscando aprender, né? Até que em 2010 a gente foi convidado para ser distribuidor. Não, mas peraí. Não podemos errar assim essa história. Tem muita coisa que eu quero saber. Você também tem pergunta, né? Parece aquele pessoal do João do Kleber. Pelourinho, né? Que vai contando a história. Para. Depois dos comerciais. Ó, o seu pai começou com pedreira? Essa foi uma pergunta que eu não te fiz quando eu fui lá. Não, na verdade, a indústria já nasceu. E essa é uma grande questão, porque nasceu num lugar que não tinha nem mercado consumidor e nem
e nem jazida, né? E nem conhecimento, assim. Então, sério, nasceu com uma indústria onde não se tinha nada. essa é a grande luta e o fato de estar até hoje... E da onde ele tirou essa ideia? É uma grande... Né? Vamos botar aqui, não tem pedreiro, não tem nada, vou abrir a indústria. Aí tem que voltar para perguntar para ele essa história aí, mas Ele teve isso. a sacada de começar... Não, na verdade ele se juntou, ele tinha uma construtora, né, e no processo e realmente se envolveu nesse segmento. Se incomodava com o marmorista, não entregava soleiro, falava, vou fazer essa pedra. Na verdade, ele como construtora fez o primeiro prédio com fachada de pedra lá no Ceará, em 88, concluiu. E aí ele se envolveu muito com a parte de colocação da fachada. Entendi. Que acabou indo para Verona para poder tentar buscar alguma forma. Solução. Acabou colando com a argamassa e um dia desse teve que parafusar. Mas, né, vale a intenção lá atrás de fazer algo que não era normal, né? Não era cotidiano. E a coragem, né, meu? E a coragem. Prendeu uma plaquinha lá em cima. Não, mas foi uma mudança, né? Se valeu a pena ou não, aí Não, claro, e aí ele começou com jazida, depois entrou e foi procurar a jazida também, já tendo a indústria. Quando é que começou esse lance de pesquisa mineral dentro da Granos? Porque hoje vocês têm quantas jazidas, inclusive? Tem algumas, eu vou te dizer assim, porque algumas, a gente tem 4 funcionando, mas tem outras que não... Que parou a extração. Às vezes tem alguns itinerantes, ficam 6, 3, depende muito da... Trabalha um tempo, depois fecha. Fecha e tudo. Mas é isso. Mas, enfim, na época, né, muito granito na época, assim. Mas durante a grande história da Granos, a gente foi cliente da mineração do granito Branco Ceará, que era um granito. Então, acho que muito do crescimento foi, na época, né, uma coisa meio com passado que já nem faz mais parte, ou não sei se faz tanto sentido, assim, né? Um material que não mais... não se vê mais, né? Não se vê tanto assim. Então, mas nessa história do passado, assim mesmo. Tanto que, na época, era construir prédios, né? Botava piso em apartamentos. Eu acho que era mais isso. Acho que eram os principais revestimentos, né? Não tinha com tanta força. E uma tentativa de exportar também, né? Quando chegou o porcelanato, foi onde realmente acabou o uso de granito em piso, né? De apartamento. Agora sim, 2009, já tinha vendido bastante container. 2010 entra a proposta da Caesarstone. Agora eu que vou voltar. Agora você volta. Eu vou voltar. Vamos arrumar essa linha do tempo. Vou voltar. Até 2008, a empresa exportava 80% da produção e nessa virada da crise caiu para 30%. Caraca! E aí teve que virar muito pro mercado interno. Aí foi aquela época que o Brasil estava construindo muito shopping, aeroporto. Teve que olhar para dentro. Então a empresa conseguiu fazer essa virada e eu acho que a gente ficou oscilando muito entre mercados. Eu lembro que muita empresa tentou trabalhar o Brasil nessa época e não tinha expertise, e a gente já tinha essa construção de uma história aí. Então, acaba não sendo grande em nada específico, mas tem os ovos em várias cestas, onde, dependendo... Diversifica bem. Tem isso. Então, acho que o motivo da empresa, né, fora toda a luta para estar até hoje, tem muito dessa construção aí, que eu acho que cenário de diversificação. Entendi. Mas aí viraram 30%, começamos a olhar mais para o mercado interno. Então, aí é onde entra, né, o meu envolvimento. Em 2010, a gente foi chamado pela Caesarstone para ser distribuidores do produto deles aqui lá no Nordeste. Para quem não conhece, a Caesarstone é uma... Opa, Caesarstone. O pessoal aí de Israel. Tem que bater e fazer assim. Bater que distribui, né? Produz e distribui junto com parceiros. Um modelo de distribuição diferente do que a Cosentino faz, né? Que não é daqui no controle de ponta a ponta, então escolhem bons parceiros em determinadas áreas para distribuir o produto e vocês foram selecionados. A ideia deles, diferente da Cosentino, que entra no país realmente com o corpo, eles têm uma estrutura. Né? Center, não tudo, sei o que, loja. Empresa muito organizada. Nossos clientes também. Legal. E a Caesarstone realmente ela trabalha com alguns distribuidor local que faz o mercado e aí ela compra a operação quando entende que chega num certo ponto, né? Essa era a ideia deles no Brasil. Só que o Brasil era muito grande e tinha que ter mais de um. Gente. Uhum. E aí, foi com eles que eu aprendi um pouco dessa
né, uma certa cartilha de geração de demanda. E a necessidade era a demanda da ponta para cima, né? E eles davam aula, vieram para o Brasil, eu fui lá 2 vezes, e realmente repetindo essa né, como fazer a roda girar, né, de ir para a ponta e voltar. Gerar o consumo lá embaixo e subindo na cadeia. Controlando né, e aí, assim, foi um grande aprendizado, porque demorou um pouco para ser absorvido. A gente acabou não... Né, eu tava falando, desde o começo, né, meu pai que tava junto, eu tava comprando a ideia, mas ele não sentia confiança, né? Uhum. Então a gente acabou nunca investindo o que deveria ter, né? Ter feito, mas o aprendizado virou e a gente nada menos utilizou essa cartilha do que eles ensinaram para a pedra natural. Então, cara, e muito, muito legal você falar isso, desculpa te cortar, mas é porque você está comentando e está vendo vários insights na minha cabeça da necessidade. Quando você olha para qualquer outro setor concorrente ao nosso, os caras geram muito bem essa demanda na ponta e há uma intenção, né? Isso é feito com muito afinco e todo mundo entende, percebe e respeita essa geração que vem da ponta para cá. E o nosso setor sempre fez meio que ao contrário, né? Empurra, tenta vender ao máximo para aquele cara lá, depois ele que se vire para vender. Funcionou muito bem por muito tempo. Ainda tem muita gente que atua assim, né? Que bom, assim, que ainda dá, né? Mas Não sei se dá. Ele ferra alguém nesse momento. Isso que eu vou falar. O que eu vejo, assim, fato é quando éramos só nós, ou não tinham esse produto substituto, né? A tecnologia, realmente as pessoas precisavam. E aí só tinha nós, vai nós. Vai nós mesmo. Mas se hoje, com muitos produtos e essas empresas muito bem organizadas seguem essa cartilha, né, do marketing, tem profissionais qualificados realmente para isso, e realmente investimento, né? Porque às vezes são setores de poucas empresas, nós somos muitas empresas com menos capacidade de fazer, né? Cada uma. Mas eles, né, você vê o nível de investimento dos porcelanatos, e aí eles seguem à risca uma coisa que, se a gente fizer aquela mesma coisa, eu não tenho dúvida que vai dar certo. Mas a quantidade de investimento que eles têm feito, ainda mais agora na era digital, a gente acaba não aparecendo tanto, né? Então, assim, é meio que esperado que a gente vá perdendo espaço, não tem outro caminho. A não ser que a gente acorde para isso, né? Nessa escola aí, via Caesarstone, o que foi que mais te marcou? Qual foi o teu primeiro impacto ao ouvir esse modelo de geração de demanda de baixo para cima? Você ouviu e você falou, porra, eu acho que dá certo isso aí. A gente, na verdade, teve uma adaptação de equipe de vendas para essa nova realidade, assim. Inclusive, eu apresentei um desses cursos que eu fiz e empresas farmacêuticas e outros elogiaram bastante porque todo mundo precisa gerar essa demanda. Em várias indústrias tem que sair para... Então, o perfil de vendedor muda, a pessoa que ia visitar... Né, quem visitava tem que mudar, você precisa ter uma comunicação com o especificador, que é o arquiteto. Então, é um mundo novo de um outro formato de linguagem. Totalmente diferente. Que eu acho que é o grande aprendizado. Então, a gente realmente está dentro desse mundo para poder escutar e entender. Acho que era o maior desafio. Fora, e aí vem para a equipe também. A gente teve vendedores de 25 anos de empresa que não se adaptaram. Teve gente que não se adaptou, lutou e conseguiu voltar, né? Uma equipe muito boa que realmente conseguiu fazer essa virada, né? Tem alguns casos que realmente fizeram essa virada. Então, essa transformação da equipe foi, eu acho que, uma das coisas que mais me chamou a atenção. E tinha uma gerente de mercados da Caesarstone, a Dália, é um nome que eu agradeço, assim, nunca mais encontrei, mas ela que ensinou tudo isso, a gente trazia alguns vendedores para a feira, ela falava, esse vendedor que não dá certo. Não vai dar certo, não. Tá sentado ali, tem que estar a águia, né? Eles são essa coisa do treinamento militar, então ela tinha sido da estratégia do exército. E aí ela era super soldada, assim, né? E, então, assim, ela me ensinou muito também essa vibe de venda de não ficar sentado, assim. Então, às vezes, a gente vê assim, os Estados Unidos não tá comprando, aí fica todo mundo meio que esperando ele volta. Então, acho que ela sempre ensinou essa coisa de não esperar e ir pra caça. Construir isso aí. Então, acho que foi o grande aprendizado. Essa é a grande lição. Você sabe que eu comento com todo mundo, né? Principalmente do setor, quando as empresas vão lá visitar a gente, passam no showroom, às vezes passam na manhã, e
eu sou uma das pessoas que mais cobra isso. A necessidade de sentar em conjunto e o setor, de maneira geral, começar a investir desde a mineração, numa boa comunicação, até chegar no consumidor final e por que não, né? E quebrar essa barreira que nós marmoristas temos de entender que a gente vende pedra e não o serviço, e a gente, na realidade, vende serviço, a pedra é parte desse serviço, né? Do produto que a gente vai transformar num produto pronto. E a Cosentino, cara, montando... Aí, Cosentino. Monta, fica bonito ali. Tem que tirar o chapéu. Fazem muito bem feito. A Porto Belo também. Porto Belo não quero o patrocínio, mas eu vou bater. A gente respeita, aprende muito. Os caras são... fazer o benchmark, os caras... Eu ia caras... até falar depois, só rapidinho, em um momento mais recente, eles começaram o projeto de lastras e eles nos procuraram pra... A gente tirar foto do Perla Santana e distribuir. Não foi? Pra distribuir, né? Queriam que a Grano fosse um distribuidor. E eu escutei muito. E aí, pra mim, naquela hora, era assim... Eu sei que eles querem algo da gente, porque eles não têm o canal de peça, coisa grande, né? E de depósito. A logística de peça grande é diferente. Sim. Mas eu quero... Assim como eu aprendi com a Caesarstone... Eu vou aprender alguma coisa que eu quero aprender. Só que eles desistiram primeiro do projeto de lastra, sabe? Teve uma mudança... Mas não deu nem tempo de... Eles viram o tamanho do problema, né? Que ia ser a logística. Se eu investir X e eu aprender uma nova... Né? Você tem que estar se atualizando. Aquele modelo lá de trás já não funciona mais. Todo mundo já faz, aí tem que fazer outra coisa. Mas eu queria escutar, mas não deu nem pra ouvir, não deu tempo. Você sabe que nessa época de lastras também me chamaram fui lá ouvir a ideia de conectar, né? O ensino ao beneficiamento da lastra, e os caras têm tudo muito bem... clareza, né? Tudo muito bem amarrado, cara, tudo muito bem pensado. Uma plataforma de ensino interno para os vendedores. E muito louco que eles ensinam sobre rocha lá dentro. O cara aprende o que é um quartzito para vender o porcelanato dele. É muito louco. E os caras têm um orgulho tremendo naquilo ali, o vendedor. Um dia eu com o palissandro na mão, assim, material, e olhando o palissandro que eles tinham feito. E você percebe que a cultura é muito forte. Então, puta case pra gente aprender. Sim. Assim como a Cosentino também, que, quando você falou do vendedor, eu lembrei, tem 2 vendedores em cada center. Um focado em marmoraria, uma comunicação, e o outro focado em especificador. Agora eu queria te fazer uma pergunta, mediante a isso. Porque eu sentado numa mesa, num momento de discussão sobre esse assunto, o pessoal de exportação foi dito assim, mas não dá pra gente investir em marketing o que o pessoal da porcelana investe, porque o produto deles não tem fim, é só apertar um botão e sair imprimindo. E a gente tem a dificuldade da pedreira e tudo mais. O que você pensa sobre isso, Davi? Essa é uma discussão que a gente teve muito agora recentemente, como setor, participamos da CABES, que a gente pode falar da Revestir também, que tá acontecendo agora, mas... o pessoal das feiras. E aí, podcast ao vivo na Revestir, pessoal? O investimento para a criação de marca nos Estados Unidos ele é muito alto, realmente. Então, para você investir, a demanda de investimento para a capacidade... Construir marca, gerar a demanda. E para poder depois ter a capacidade produtiva que eu tenho, ele não... Não faz sentido a conta? A conta é muito longo. Então, para uma empresa de superfície de quartzo, ela vai em 10 fábricas, manda produzir o produto, bota a marca dela. Então aí ela tem volume para compensar. Então acho que estamos falando de uma conta de payback já. Tanto dinheiro que você vai colocar para gerar essa demanda, a hora que essa demanda vir na sua capacidade de atender, leva muito tempo para esse dinheiro retornar. Por isso que a gente fala bastante, né? E tem convidado todo mundo para participar, para dividir como setor essa construção conjunto, né? A gente erra e acerta. Uma empresa sozinha bancar esse acerto é muito difícil. A gente tem o apoio do Centro Rochas, né, tá fazendo um trabalho muito legal, né? Muito legal. E pra gente fazer essa construção. E pra mim, essa feira agora foi um laboratório. Escutar, como eu digo, você tem que escutar muito o pessoal. A gente às vezes não escuta a ponta. E aí você precisa escutar muito as dúvidas, o que eles querem ouvir, geração de conteúdo pra eles. E eu acho que a gente só vai conseguir evoluir dividindo esse custo entre todas... Que some pra todo mundo. Essa é uma conversa que eu ouço sempre. Eu vou puxar... mas aí... mas eu vou investir, o meu material não vai estar lá. Aí o cara fala, mas daí eu vou botar, mas talvez o seu apareça mais, ou o seu público prefira mais, então eu não vou pagar. Não dá pra dividir, então, de forma... bota todos os materiais. Não, todos não, mas tipo assim, dá pra... Vira um carnaval. É um carnaval, Mas tem que virar conceito. Então vamos botar um só, na próxima bota do outro, ou quem bota o material em maior destaque paga um pouco mais. Será que não dá pra fazer essa conta? A gente
criou Tanto modelos, se fala em ser, modelos dessa ser forma. unido, né? Ah, o setor tem que ser unido. Cara, isso aí é história da carochinha ainda, isso não é uma realidade. O que a gente percebe é que poucas empresas se unem e a boa parte que é só aproveitado que veio daquele investimento. mas- Então, é uma complexidade disso aí tremenda, mas precisa. Até porque não precisa dá pra você ter um dividir. retorno imediato. Isso é algo que A é forma construído, né? que eu enxergo é assim, a gente divide o custo, mas sim, cada um faz seu dever de casa e leva pra... Exatamente. Eu acho Depois que cada um faz o seu. o seu, não dá pra ficar esperando, mas cadê Botei X mil cadê dólares, o sindicato que não faz nada? Eu acho que essa coisa de ficar esperando que alguém vai resolver seu a nossa problema, vida, o nosso problema não terceirizando. existe. Então, pra mim, a gente foi lá, a gente conversava muito, trocava os problemas, as coisas, mas a gente volta e faz o nosso trabalho dentro de casa. Acho que essa foi uma coisa que eu... Foi a primeira Cabes Clarizei. com o setor, assim, Foi, né? foi. Como é Acho que tu achou? acho que a nossa, para uma primeira participação, foi muito boa. É. Foi muito boa. A gente, todo mundo adora. Quando vê, né? Não, eles gostam do nosso produto, eles Sim. só não são os especificadores americanos não são expostos ao nosso material, seja numa internet, numa mídia, Mas Não tem informação Não, dele. eles vêm quando eles vão nos distribuidores, que são nossos clientes. É, isso aí. E aí, por exemplo, os nossos stands da Cosentino incrível, da Caesarstone incrível, né? Boa. É, boa. Mas os dos nossos clientes que a gente mais A vende... Neolite tava lá também, Neolite? Também. Olha aí, Antonini também tem que falar, né? Tava, Também, ainda há pouco teve aqui. Tava agora há pouco. Tô É, mas tentando eu- botar a mão no bolso do Alberto, mas é difícil. Eles há muitos anos, eles fazem, não sei se é mais de 10 anos que eles fazem Estão capes. acostumados, né? Mas eles foram alcançando esse lugar que eu acho que é o que a gente precisa almejar chegar. Sim. Nem que no futuro vão saindo empresas do Centro-Rochas e fazendo o seu próprio caminho. Eu acho que a gente precisa chegar lá. Mas o resumo, assim, as empresas para quem a gente mais vende, que tinham stand lá, não mostravam o nosso produto. Nossos principais clientes não mostravam. Eu vou voltar para uma coisa que você falou. Eles não se incomodaram, talvez? Pô, o cara vende pra mim, eu revendo, agora eu tô aqui. São duas coisas que eu vou trazer aí. Mas eles não mostram. Mas aí você falou de produto. A superfície de quartzo, todos têm o mesmo produto. É um Sim, calacata igual. Uhum. Só que aí você tem a sua própria marca e o nome do produto que é diferente. Então, todo mundo desenvolve a marca E trabalha o e produto. trabalha o produto. Então, a gente... eu não vou investir porque tem a outra pedreira parecido com a minha. Ou compra bloco lá também. não sei o quê. Mas aí acaba que essa coisa faz com que ninguém invista nada, porque o outro Com vai... medo. O medo de que o outro vai se apropriar de alguma coisa que Sem você faz. perceber Mas a essa falta- obviedade que existe no quartzo, que é o mesmo produto, a mesma coisa, e o cara trabalha a marca Mas independente. eu vou voltar para a história da Caesarstone, por exemplo. Na época, meu pai falou assim, não vamos investir nisso, eu não sinto confiança. E no fim ele estava certo. Ele estava certo porque no final eles desistiram do Brasil e deixaram a gente lá. Se eu tivesse investido, a gente Seu teria que dinheiro ficar ficar e deu. vendo navio. Né? Então não tinha uma confiança. Eu acho que no nosso setor falta... Você vê o caso, né? Um exemplo do Taj Mahal, eu acho que é um grande exemplo onde existe uma credibilidade, uma pessoa que fez um contrato e as empresas todos investiram e olha onde chegou. Então, Sim. né, também fazer aqui jabá dos nossos amigos lá. Pessoal da Taj. Mas né, É um dos materiais que eu mais vendo na marmoraria, tá? É só. É. Todos mais Falar do- exportados também, não é? Bela Santana também, não vou tô aqui, vou ter que falar também. Bela Santana, Mas é isso, Magranos. Mas assim, a credibilidade ela é o que faz com que as pessoas se sintam seguras para investir. E aí, se eu chego no stand da Cabes do nosso maior cliente e não tem o nosso material, ele não sente confiança na gente para poder investir. Uhum. Porque ele já levou atrás, a gente vendiam-se para o resto da cadeia preços até menores do que vendia pra ele. Então, Ah. aí outra Aí ele coisa. pensa assim, vou botar dinheiro na comunicação desse produto que o cara me atravessa, né? Ele bota no Exato. dele, que tem a marca dele, Proteção. protege. Então, a gente foi saindo fora ou a gente vai lá e faz, que é o que eu vendo Uhum. e falo muito dessa ideia, mas esperar que eles façam, eles Não não vou fazem. fazer. Então, além deles não mostrarem nosso produto, a linguagem dos nossos maiores clientes, ela não se comunica com o arquiteto. Tem nada a ver, isso é uma coisa antiquada pra caramba. Então, a gente não tá se dando conta de que o nosso produto lá fora não tá sendo bem trabalhado, e aí a gente tá diminuindo E a gente não quer ir trabalhar porque não quer dividir o o custo. custo. E custa isso. bastante pra ter um cara lá sozinho muito, fazendo É isso. muito dinheiro. Mas aí, voltando ao que você falou, tanto que no Brasil, quando a gente começou a fazer esse trabalho, muitas marmorarias, principalmente localmente, lá perto da gente,
a Granos agora tá decidindo o que é que a gente vai ter que comprar. Sério que rola isso tinha aí? muito... Porque como se... Não gostando que a gente tava indo, porque... Sem entender que você tá gerando serviço para ele. Mas aí alguns deles que se tocaram e colaram na gente, e Só era a gente colocando o projeto na mão dele, e a galera só cresceu. Então, eu sou muito orgulhoso de um grupo que não ficou com essa nhenhenhen e que se juntou com a gente, e a galera vem voando. Então, ficava todo mundo ali reclamando, e quem tava junto... Decolou, e quem reclamou junto. Então, acho que era mútuo. Né? O nosso vendedor gerava, não ganhava pelo serviço, mas botava na mão. Até hoje a gente faz isso em vários lugares. Então lá fora também tem o distribuidor, tem muito receio do que a gente está fazendo lá. Eu depois visitei várias empresas. O que vocês vão fazer aqui? O que vocês vão fazendo aqui? Então, assim, eles entenderem... A gente só quer subir um pouco mais o nível de consumo do nosso produto para ele estar melhor posicionado na prateleira, e todo mundo vai vender. Mas eles estão lá sem confiança no... Alguns já compraram, inclusive tem empresa americana que está investindo também no pavilhão e disposta, mas a maioria fica nesse receio. Então, olha o nível de desconfiança que a gente vive dentro do nosso setor, né? De sem confiança nada se constrói, né? Solidamente. Você vai ter um problema. Agora, eu queria que você falasse um pouco mais, Davi, para o pessoal entender em casa, quem está nos assistindo, que ainda não percebeu que de fato essa geração de demanda. Fala um pouquinho de vocês agora na Expo Revestir e como essa demanda é gerada no público que vocês estão se comunicando e como isso é depois distribuído pela cadeia de maneira geral. Vou só fazer contar eu tava na montagem agora do stand, e aí um amigo nosso, né, veio e comentou assim, rapaz, como esse povo aqui tá cada vez mais organizado. Aí eu falei, não, eles sempre foram organizados, é a gente que tá se dando conta do... Agora. Porque dói no nosso calo, a gente tá se dando conta. Então, assim, o nosso trabalho tem sido realmente de desenvolver essa comunicação. A gente traz, eu vou falar da Revestir, né, que é uma feira que a gente está há 6 anos. A gente traz 10 mil amostras para dividir, para dar para arquitetos, e aí vira um call to action, porque o pessoal entra no stand e a gente vai... Todo mundo adora arquiteto e design adora pegar a amostra. Às vezes eu digo... Tem que se inscrever, né? Aí a gente pega o contato e eles vão receber comunicação. Então, é uma forma da gente de capturar essa base. Mas eu fico fazendo a conta assim, se 5 mil deixa no hotel, porque não quer levar embora, 2.500 leva pro escritório e deixa isso perdido lá. Mas que 5% virarem projetos, são 500 projetos, já valeu. Então, é mais ou menos essa a conta. É a conta que a gente tem feito. A gente trabalha muito um material ou 2... No máximo. Dessas porque... 10 mil amostras, é isso? Uma ou 2 cores? Não, as amostras eu até trago mais, mas no stand... Porque eu vejo que as pessoas não conseguem identificar quando tem muita capturar cor, né? muita coisa, porque é muita informação. A Revestir, ela é uma carga e descarga de informação muito grande. O pessoal não capta, então se ele conseguir levar embora uma coisa, para mim já é muito, muito importante. Mas a Revestir, ela é só 10, 20% do trabalho, depois tem que ter todo o acompanhamento, a comunicação, a visita, a galera que vai dando mais resposta e visitando. E aí... E mantendo o relacionamento, né? E junto com os parceiros de cada região. A gente faz muita coisa com os braços. Com os braços dos parceiros juntos. E quem tá junto, a gente, né, tem muitos relacionamentos, como você falou, de parcerias de longo prazo. Então vamos entender, vamos criar uma situação aqui hipotética. O cara foi na Revestir agora, viu lá, o terracota tá bem em destaque, né? Tá lá o terracota bombando. A nossa pedra do ano que a gente vai trabalhar é o terracota. E eu sei que respinga, porque quando saiu o álamo, respingou lá na nossa região, aí foi pra Casa Cor, que todo mundo começou a procurar, então faz sentido essa geração de demanda pra baixo. O cara veio aqui e vê o terracota. Aí o terracota vai aparecer... Nem vou trazer São Paulo, tá? Porque estamos aqui. Vai ser lá em Balneário Camboriú, o cara vai dizer, pô, eu fui na Expo Revestir, o cara pintou lá no showroom da Noble. Ricardo, sabe esse produto aqui, o terracota e tal? Aí você, claro, conheço lá da Granos. Como funciona daí? Só para o pessoal entender como é que essa demanda volta. Você gerou demanda aqui com o especificador. Uma coisa que eu falo para todo e eu tô lá na stand conversando com o estudante, com o estagiário, de novo, escutando o pessoal. Só mais um adendo. O teu último ponto de geração de demanda para vocês, na tua comunicação, é o arquiteto especificador ou chega a ter alguma coisa para o consumidor final? É arquiteto consumidor. Então tá, esse é o consumidor também? Não. O especificador só. O consumidor é mais... No Ceará, por exemplo, que é uma questão social. Que a gente tá lá. Mas é arquiteto. Esse é o último ponto da tua cadeia. Mas eu falo para todos eles:
especifica no projeto e vai no teu marmorista. Ele vai vir, ele vai achar em nós. E aí ele vai achar, quanto é que é, não sei o quê. Aí como é que eu compro? Não, continua com quem você já trabalha e tem tudo só... O que eu quero é que ela vá pedir para que alguém vá comprar. E aí a gente tem que ter alguém para poder acompanhar, para poder estar lá, olha, o fulano especificou 5 chapas, tá aqui o caminhão que tá saindo, né? Tem uma questão de logística, que é uma questão, mas a gente vem trabalhando distribuidores em São Paulo ou em Cachoeiro, que atende em vários lugares, para ter o material e começar a atender essa demanda que vai aparecendo. Aí então, eu vou, mesmo eu te ligando, dizer, pô, Davi, te conheço e tal, o cara veio aqui querer o terracota. Você vai dizer, Ricardo, liga no distribuidor mais próximo. Aí vai muito questão de região, se eu não tenho ninguém lá, ou quantidade mínima de compra também, que a gente... até porque tem uma logística que a gente precisa ter, certo? Então, existe uma política de preço, de acordo com onde está na cadeia, e um volume até para formar uma carga também. Para gerar essa cartilha da política comercial de vocês. Exato. Eu acho que um dos motivos que as pessoas realmente confiam bastante é porque realmente tem uma distância, é um material que é único, né? O terracota, por exemplo, é um material que... lindíssimo, né? Que é exclusivo, só tem ele ali. Então, primeiro não vai ter, né? Até agora não surgiu nada que eu vi parecido. Mas para não todo mundo tenta e fica procurando, né? Mas a ideia é ter essa proteção realmente para que todo mundo possa ganhar a sua fatia devida. No meio do caminho aí. E falando de Expo Revestir, o que você acha da nova forma de comunicar a Vitória Stone Fair, como o Marmomac Brasil e a opção de vinda para São Paulo? O que você achou disso aí? É bem polêmico. Você achou polêmico? Não, eu digo assim, né? A gente acompanha, mas polêmica no podcast. Tem muita gente comentando sobre isso também. Vou falar a minha opinião. Eu gostei, acho que é o caminho. Tá? Eu vejo acontecer, né? Eu fico pensando, se eu fosse expositor, vou fazer Vitória. Aí vou colocar o stand, vou investir e tal. Aí o cara não compra o stand comigo, mas ele se vale do movimento que a feira gera para de repente criar um evento em paralelo. Eu, como expositor, ficaria meio, foda, né? Então vou fazer um evento em paralelo também. Eu sinto que isso acontece, é uma prática comum e deve dar deve gerar uma dor. Outro ponto, a gente tá lá falando de pedra pra gente de pedra. Eu acho que quando a gente sai de lá e vem para São Paulo, a gente começa a falar de pedra para outras pontas da cadeia. De maneira geral. Inclusive, cara, teria que trazer a pedra para mais perto do consumidor final, na minha opinião. Você viu o que deu de barulho a Casa Vogue postando material da Petros lá do João Vicente? Sim. Petros. Né? Então, cara... Fantástico também o trabalho deles. Fantástico, né? Eu acho que essa geração de valor que faz sentido e queria ouvir um pouco mais a sua opinião em relação a isso aí. Eu acho o seguinte, primeiro que a gente... Pra mim, Vitória sempre foi importante porque ser do Ceará a gente tinha que dar as caras. Eu nunca aproveitei essa questão de ter a indústria no local para levar cliente. Pois é. A gente sofre com a distância de não ter tantos clientes. Eu acho que isso impacta bastante. Mas eu acho assim, a gente ficar esperando que o cliente venha no tempo de dias de hoje, assentado esperando, a gente tem que ir atrás e ir. Então, para mim, é um movimento de buscar para estar próximo, né? Então, agora, realmente é polêmico de entender qual vai ser o público. Tem a Revestir um mês depois. Os especificadores não vão vir um mês antes, agora ainda mais tem Design Weekend junto. O movimento é certo. A maneira de como isso vai ser feito que tem que talvez ser repensada. Né? Na verdade, a gente entender melhor, né? Acho que é um trabalho. A gente vê o trabalho aí muito, muito bom. Eu não tinha parado pra pensar nesse ponto. Tipo, vai ser um mês antes da Revestir, os caras vão vir 2 vezes. Eu também acho que não. Sabe o que eu acho que tem que fazer? Que eu vejo, ninguém vai e fica 3, 4 dias dentro de uma feira. O pessoal do móvel, por exemplo, mobiliário, objeto de decoração, faz uma em cima da outra, todo mundo junto. O cara vem um dia visita uma, outro dia visita outra, por que não? Fica aí, né, um questionamento. A gente eu acho que é nosso interesse de desenvolver e fazer isso funcionar, porque claro, ainda a Revestir é uma feira dos interesses do porcelanato. A gente tá lá e eles fazem intruso, eles fazem zero questão, eles inclusive dizem. Então, se a gente tem alguém que está disposto a fazer um evento defendendo, né, os nossos interesses, muito bem colocado, Davi. Isso a gente se você ver as postagens deles depois, não tem uma imagem de pedra. Eles não postam. E é intencional. E eles falaram, tem muita empresa querendo entrar,
E eles Nunca dizem dá. que Pedra já atingiu uma cota O share da suficiente. pedra já foi. Já foi. Então, assim, eles estão nem aí pra gente. Eu ia falar... Foda isso, né, mano? Dói pra cá. Dói de você? Mas Você não me dói, sabe por quê? Porque eu acho que isso é um problema nosso. são eles que organizam. Não, eu a gente não São pode... eles que Não, organizam. mas quando eu falo dói, não é no sentido do que eles estão falando. Dói da gente não fazer nada exato. por causa disso, Por isso que entendeu? eu acho que assim, ó, Não- eu vou deixar... não empurrando a responsabilidade pra eles. Não, Eu dói, primeiro- dói porque eu falei, caralho, a gente tem que fazer alguma coisa, porra. Não é eu possível. primeiro pensei nisso, o mas lance- agora eu vou afirmar. Tem que ser na mesma data. Pronto. Trabalhar os canais pra fazer a Eu acho, mesma que data. eu acho que foi tentado. Aí eu vou deixar depois a gente falar com a Com a Flávia. Flavinha. Volta logo da China, né, Flávia? Pra poder se defender. Mas e ajudar aqui realmente a dar essa clareza pra todo mundo, que eu acho que é isso. Mas eu acho assim, as nossas feiras, elas são muito boas. Tomar uma cerveja entre nós do setor é bom demais e a gente Bom. gosta. Cachoeiro, Vitória, lá em Fortaleza também. Né? Voltando aí a feira de Fortaleza também. Mas todo mundo convidado. Enquanto isso, os outros setores estão focados no mercado, né? A gente fica entre nós e eles estão Exato. correndo atrás do Tudo, mercado. é. Então, acho que o investimento... Onde a gente coloca o investimento, né, que é o começo da nossa conversa aqui, tem que colocar no mercado e a gente tem que aprender a se comunicar. Voltando a Cabes, a gente estava lá no stand e era entrando designers americanos o tempo O todo. tempo todo. Mas também tinha os distribuidores, que já são nossos clientes. Quando as empresas, nós que estavam juntos, tinha um distribuidor, que é nosso cliente, o cara que eu conheço há 20 anos. E um designer, todo mundo ia pro distribuidor. E aí ficava o designer sozinho. Ele não vai nem fazer nada por mim, né? Não vai resolver meu problema, então eu prefiro falar com o cara. Quem compra de mim, volume, container. A vontade, realmente, a gente tem essa clareza de que aquela pessoa... É distorcida a visão, né? É visão, aquela pessoa, o designer, ele tem um papel importante e que ele precisa ser acolhido e trabalhado, informado. É algo que ainda, na grande maioria, não passa na cabeça das pessoas, até por não entender, assim. Então, eu acho que é um convite pra gente realmente prestar atenção. Ontem eu tava numa conversa, o pessoal falando sobre... do pessoal do que você frequenta tá fazendo o curso agora, olhar pra geração Z... Do G4. Do G4, da geração Z. Pô, Alfredo, estamos te esperando aqui no podcast, tá lá, você falou a última vez que eu tive aí. Disse que viria. Que vai vir aí, Mas a discussão do pessoal já é como alcançar a geração Z, e a gente ainda tá, tipo assim, passos atrás em entender que o arquiteto é uma força, seja aqui ou nos Estados Unidos, do nosso produto, de tomada de decisão do nosso produto, né? Então acho que é isso. E o que você acha que a gente precisa fazer para criar essa clareza e tirar essa visão distorcida que a gente tem? Eu fico pensando aqui, né? Quando acontece uma situação dessa dentro do stand, todo mundo vira e vai para o distribuidor, porque todo mundo vê no cara, talvez, dinheiro, né? Cifrão. E o outro é um trabalho longo, muito mais para ser investido, para voltar, pode se perder e ir para outro. Eu vejo muito, e essa é uma dor do distribuidor, a gente estava falando isso antes de começar a gravar, distribuidores que se comunicam bem enquanto vendedores de produto, que pegam a rocha natural e expõem bem e trabalham isso bem, com uma dor tremenda, que o cara vai lá, às vezes usa o espaço dele, o marmorista usa a distribuição dele, mostra as pedras, o cliente final escolhe, e no meio do caminho ele compra de outro cara direto, que é mais barato, ou não sei o quê, porque ele tá sempre brigando por preço, ainda não aprendeu a precificar. Como é que a gente corrige isso, cara? É difícil, né? Porra, é muito louco. Tem mais cerveja aí, que agora o papo, um professor, uma vez eu fiz essa pergunta para um professor num desses cursos aí, e aí... Desses cursos aí? E aí o professor... do Harvard. Aí ele falou assim, se outra pessoa tá pegando, sei lá, o material é parecido, o preço e você tá perdendo, é porque você não tá fazendo nada de melhor para isso. Então, tipo assim, é isso e pronto, entendeu? Então... se dê por satisfeito. Então, se dar conta dessa... Se realmente é uma dor do cara, né? Obrigado. O que é que eu tô fazendo? De diferente aí eu saí calado. Com vergonha, né? E eu acho que são essas uma chapuletada, né? Mas é levar essas chapuletadas que faz pensar, né? Exatamente. O que é que eu faço que não agrega nada, seja um serviço ou um produto, né? Você vê tô sentindo de novo com a Senza, outras coisas, o que é que pode fazer pra realmente você sair desse lugar. A Portobello lançando agora, que eu vi, uma das arquitetas postaram lá, os caras lançaram um travertino romano
top. Top, irmão. Não, eu olhei assim e falei, E não não é tem possível. problema de manchar. Não, eu vou falar pra você. E textura, tá? Tô ligado, textura, Mano, é né? bizarro. Bizarro. Mas aí vai muito relacionamento que a gente usa Exato. no final. Ainda é uma das coisas que a gente mais tem de força, é o relacionamento, né? Pra poder. Mas em geral a gente não desenvolve outras coisas agregadas pra isso. Acho que é muito por esse caminho de ter. Todo mundo tem a mesma coisa. Pode-se dizer que ainda a gente vive um pouco na Idade da Pedra? Nesse sentido? Porra, total, eu acho. É, Mas né? a gente tem uma indústria muito boa. Não, A indústria mas é muito a boa, indústria, sim, mas eu a tô nossa dizendo nessa- capacidade de a nossa capacidade de Comunicação de mesmo. comunicação, ela comunicação, ela- geração de valor ainda tá um pouco na Idade da Não, Pedra. a gente gosta de tomar cerveja entre nós. Somos bons nisso. É bom nisso. Assim, Não, dentro então vamos do chamar nosso- os caras que especificam pra escutar, tomar escutar, cerveja. escutar, Uhum. escutar o especificador É isso aí. até porque a conversa deles é completamente Sai da diferente. ainda porra ouço. da panelinha O nosso e público- trazer eles, né? O nosso público maior ainda do Marmorizou é marmoristas, né? É. Então eu ainda ouço muito da nossa galera que, pô, mas tem que atender arquiteto, pô, arquiteto cara chato, ai, tem esse negócio de comissão. Os caras não negócio de comissão, entenderam não ainda, concordo. cara. É, A gente recebeu hoje aqui no primeiro episódio o Thiago Sodré do Clube Casa Design e para falar de clube de relacionamento, né? E entender como que a gente faz esse relacional que tanto importa na hora do cara decidir pela compra, né? Que deixa de ser só um vínculo comercial. Então, o nosso setor, de certa forma, ainda tem algumas coisas que estão na idade da pedra, se vale aí a comparação. Mas se você prestar atenção, e aí eu vou mencionar, se você pegar Michelangelo, Brasigran, tem Duas pessoas empresas que conversam muito bem com o especificador. assim, que tem alguém disposto realmente e com a capacidade de estar lá. Então, aí eu acho que a principal coisa é quem Da da empresa, empresa põe isso na cultura. vai ser essa pessoa. Então, eu acho que, né, tem 3 filhos, manda um pra fazer SPM aqui, né? Eu acho que é meio isso, assim, porque se somos empresas familiares e vai continuar sendo assim, então vai Manda ter um que dos ser filhos alguém, aí. ou eles têm contratar que alguém, desenvolver. ou dar valor e contratar alguém que tenha, Que faça tenha esse trabalho. essa visão. É. Eu trouxe essas, né, esses inícios que eu aprendi na Caesarstone ou nesses cursos, nos cursos, né? E temos pessoas, né, que estudaram dentro da empresa que trazem e a gente houve evolução do modelo também, né? Minha equipe também valorizando aí o trabalho que trouxe. Muito Então, legal o trabalho. realmente, né, tem essa questão. Então, Você olha, tem uma assinatura do Pedro Franco agora, né? A Lot of Brasil no stand de vocês. Já isso não é foi a uma primeira coisa- vez, né? isso foi uma coisa Isso é que uma eu puta aprendi sacada muito com a Caesarstone, porque em 2010, 11, eles chamavam a gente para a Feira de Milão, tinha colaboração com algum Tom Dixon ou vários designers A bacanas. Porto Belo usa muito essa galera. Uhum. Então, assim, foi uma coisa que meio que tava na minha cabeça desde lá E aí atrás validou. e a gente se viu e foi desenvolvendo e tá fazendo agora. E na Brasigran, na pessoa da Renata, que fica nosso reforço de convite, hoje ela não pôde estar conosco, mas tenho certeza que ela vai vir aqui. Faz Mas um parabéns trabalho... ao trabalho dela também, vai. Meus aí parabéns ao trabalho, acho que é super louvável, com peças lindas do Lucas Heck, trabalhando design com pedra natural, uma coisa que a gente quase não via aqui no Brasil. Lá no pessoal da Michelangelo, sempre um grande nome assinando, né, cara? Sempre um grande nome. Acho que foi agora o Hanazaki, né? Pra esse... Michelangelo, sim. Foi, Sim, né? muito Esse de bacana. agora, né? Eu não vi ainda. Não tive lá na Expo Revestida, com a coluna Eles são travada. muito finos, né? Sempre o muito pessoal finos, fino, né? Então, a gente lá do Ceará, a gente tenta, né? Mas Eu lembrei que você falou que fez a pergunta pro professor e o cara falou, pô, se você não tá fazendo nada de diferente, o cara vai trocar o teu produto mesmo no meio do caminho e se dê por satisfeito. E é isso, Eu lembro que um dia eu levantei a mão num desses grupos também de educação de negócios e fiz uma pergunta e a pergunta foi, me lembro vagamente, mas foi algo do tipo, como eu vendo produtos e soluções digitais para um setor que é pouco digitalizado? E a gente, enquanto Marmorizou, querendo ofertar soluções de comunicação para o setor, porque eu já entendia que isso era uma necessidade muito lá atrás. O cara respondeu assim para mim, primeiro você tem que saber se eles querem usar esse meio de comunicação, se é uma dor. Eu falei, realmente não é uma dor, porque é um setor que é comprado. Então, dificilmente isso vai fazer sentido. Por mais que você queira, primeiro tem que saber se os caras estão prontos para isso e têm essa necessidade. Se eles não têm, comece a construir a percepção de necessidade e educar o consumo deles para que eles entendam que, se não for para o digital, daqui a pouco vai estar fora do mercado de negócio. Então, essa pergunta me lembrou esse insight. Foda, da hora. E voltando lá no Dixon,
e toda a galera de renome internacional, um dia eu peguei o stories de um arquiteto parceiro nosso, comecei a olhar tudo que a Porto Belo tava fazendo com esses caras. E aí eu voltei, gravei a tela e mandei para Flavinho. Eu falei, Flavinho, a gente tem que encontrar um meio com as entidades do setor de trazer gente com esse peso. E já melhorou muito, né? Pô, agora em Vitória tiveram várias palestras relevantes, no outro ano também teve. Só que ainda não chega, cara. Mas a gente precisa não gerar, conecta, o Galhoto teve lá e a galera gerar conteúdo para esse pessoal. Gerar conteúdo para conectar. Se a gente não se comunica com eles ou não escuta, a gente pode não trazer vai... quem for, né? Não pode, não adianta, assim. Eu acho que não, é uma questão que não... tem que ser maior, são mais empresas. Por isso que eu acho que a gente tem que valorizar o trabalho de todo mundo, porque no nosso setor, infelizmente, eu não posso querer estar sozinho. A gente precisa de muita gente. Então, essa é uma questão aí que é... Muita gente e todas empenhadas no mesmo objetivo, né? Então, acho que hoje o objetivo, o propósito é de disseminar esse entendimento, mais do que eu querer aumentar minhas vendas. Da Granos especificamente, né? Óbvio que a gente quer, mas o trabalho, e eu falo muito, a outra feira foi falando bastante, inclusive teve um exemplo que eu acho interessante. Um dos nossos grandes clientes que atendem Home Depot lá nos Estados Unidos, eles pediam 3.000 amostras para eles distribuírem lá, né? Que é esse que eu falei antes do stand lá. E faz 6 anos que eles não pedem, porque eles só distribuem agora as amostras da marca deles de quartzo e tudo mais. A gente fez uma conta, são 150 mil amostras em 6 anos a menos chegando na mão dos clientes especificadores ou usuários. E aí, assim, aí alguém ainda falou, Davi, tu lembra que... E quando eles pararam de pedir, a gente ainda deu graças a Deus. Não aguentava mais fazer amostra, era um saco eles pedindo, aí tinha que colar um adesivo. Então, assim, a gente... a gente não gostava. Claro, achava ruim, né? Um saco. Ruim. Os marmoristas também odeiam, mano, fazer amostra para arquitetos. A gente faz vários kits, né? E a gente tem aí hoje tem tem o Material Bank, que é uma empresa nos Estados Unidos que divide... Obrigado. Que faz amostra de samples de tudo, assim, né? Aí ele manda uma caixinha com samples de várias coisas, aí ele cobra, sabe? Tem uma aqui no Brasil também já rolando. $900 por mês, mas... Arcbox, né? Arcbox. Aí, pessoal, convite aqui pra vocês aí do Arcbox vir participar aqui, né? Com certeza, o Rafa. É Arcbox? Ó, Rafa e Ana, fica o convite aí. Você conhece? Conheço. Já faz a ponte já. Vamos, pessoal, muito legal. A gente já fez muita coisa com eles já também. Mas hoje aí você paga $35 e $900 por mês e 35 por amostra pra chegar. Então a gente tinha isso de graça, a gente achava ruim, aí agora a gente vai ter que pagar pra poder fazer. Vai ter que fazer a amostra e pagar. Exato. Então, assim, acho que essa é a história. Cara, eu brigo muito com isso lá na produção, porque até botar na cabeça da galera é foda. Tudo bem que o pessoal faz, mas o Luiz dizia, pô, lá vem tu com a amostra de novo. Falei, mano, já acabou os kits, é muito rápido, demora muito pra fazer, mas é muito rápido pra ele, porque todo mundo quer, todo mundo precisa. Os caras pedem pra comprar, se você tiver pra vender, os caras pedem pra comprar. O ideal é entregar a amostra pra quem tá mais qualificado. Sim, fazer um mínimo, né? A feira, por exemplo, aqui é uma coisa que a gente não tem como ficar filtrando, né? Sim, você traz 10 mil amostras e seja lá o que joga pro mundo e vamos ver o que assim, acompanhar mas e ver senão o que volta. Você consegue filtrar o momento do cara enquanto especificador e tal. Eu lembro que uma vez me despertou pra isso, antes eu fazia também assim, deliberadamente, pediu entrega, o cara ia no showroom, leva um kit de amostra. Aí um dia eu cheguei numa loja de imobiliário, que a gente entrega, faz tampo pra eles, e eu olhei um kit de amostra meu. Primeira vez que eu fui atender essa mulher, eu falei, eu nunca trouxe um kit de amostra aqui. Assim, uma arquiteta ganhou de vocês, aí não quis, me deixou aqui. Puta que pariu. Você acredita? Ainda pelo menos caiu lá, ela me ligou e eu fui lá vender. Mas assim, cara, eu falei, opa, agora a gente vai ter um pouco mais de critério na hora de entregar essas amostras. Aqui em São Paulo já aconteceu uma vez de um escritório de arquitetura falar, você me entregou 30 amostras, eu gostei de 4. Volte pegar 26, que ocupa muito espaço. Que bom, né? Achei um respeito. Eu também achei um respeito. Podia ter tocado e jogar na caçamba, né? E foda-se, né? E foda-se. Davi. Só uma coisa que eu acho que é importante aqui no Brasil, pra gente fazer esse trabalho, a gente tá aqui, a logística e o atendimento disso é mais claro. Seja participando de uma Revestir e tendo esse contato, você consegue ter o controle, que para mim é muito importante, você ter o domínio da relação para puxar a especificação e conseguir atender, porque a gente tá aqui na região, mas lá nos Estados Unidos, aí é uma resposta que eu não tenho e a gente tá indo para Cabes para aprender, porque lá você realmente, a nossa ideia é gerar demanda para o distribuidor vender mais. Para comprar mais você. E aí... Pra ele voltar a pedir a amostra. Como tem uma hora no meio que isso corta, a gente perde um pouco a força.
não temos essa clareza ainda de como funciona, né? E ainda muita gente é receosa com o que o distribuidor vai achar ruim, porque a gente tá fazendo isso. A gente precisa meio que saber se comunicar, dizer o que a gente quer fazer e eles amadurecer também isso aí, né? A gente comentou na viagem que eu tive lá com vocês, muito sobre isso, a gente trouxe na mesa, e vou bater aqui de novo na teclinha, fica um convite aqui, o Tatagiba já veio, fica um convite para ele voltar com o Jonas, para falar sobre isso, que eu acho que eles fazem um trabalho lá na Zuc incrível nos Estados Unidos, principalmente na costa da Califórnia, ali, naquela região, isso. de trabalhar a especificação colado com o distribuidor para se conectar junto dos especificadores e gerar essa demanda total, né? Sim. E custa isso, é isso que a galera não quer. Não quer pagar para aprender, mas e a clareza, às vezes você tem que ter uma pessoa que tá lá, e ele, né, que é o André, o André tá lá, conheci ele agora lá na Cabes. Profissional. Ele não tá lá desesperado pra vender o container do final do mês, pelo menos eu espero, né? Eu tô devendo Pela Santana pra ele, tá? E aí que eles aqui não podem comprar pelo contrato, mas lá ele pode. Enfim, mas ele, eu entendo que não tenho essa agonia, então ter alguém que tá sendo constante, fazendo um trabalho que não é... Aí volta a história do curto prazo. O vendedor de container, ele olha pro curto prazo. Ele precisa do dinheiro. Comissão, e tá certo, porque é aquilo. Fechar a meta do mês. Mas a gente tem que ter alguém olhando pro médio e pro longo legal prazo. Isso aí. Agora eu vou falar um pouquinho de máquina de vendas, já que a gente entrou nesse assunto. E tem que ter um cara de vendas pensando nesse longo prazo, que vai criar essa demanda, vai gerar relacionamento, vai cultivar aquilo ali, né? E tem que ter o cara de atender a carteira que já é recorrente e está ativa. A maior parte das empresas, no seu setor comercial, tem só o cara que atende o cara que está comprando, ele é tirador de pedido. Falta gente de prospecção de mercado, falta gente de criar relacionamento. E aí você bota na ponta do lápis, vai manter um cara nos Estados Unidos bom, que saiba fazer isso, fazer. É dinheiro, cara. É dinheiro. É dinheiro pra a gente voltar. A maioria tá sobrevivendo, falta, né? Mais falta. Falta pra gente, marmoraria isso, entendeu? Isso acho que o clube que a gente recebeu mais cedo é um grande atalho disso. Ele já te entrega essa solução de relacionamamento muito mais pronta. A Cosentino faz isso, tem 2 caras lá que não estão precisando vender, passa a semana lá tomando café com o pessoal, entendeu? E aí, como é que tá aí? Que legal. Olha só, essas amostras saiu de linha, tá? Essa aqui que entrou agora. Aqui você tem X%, aqui você tem isso. Os caras estão o tempo todo se relacionando. Mas eles colocam na estrutura de custos dele essas coisas. Já tá, claro. Que precisa, porque eu acho que precificação. Como é que eu vou concorrer com o mesmo produto meu, só que a pessoa... Assim, né? Quando você não apropria você não contabiliza isso no seu preço. Tudo isso, ninguém contabiliza, a gente tem que vender, a gente acaba tendo que vender pelo mais barato. Aí acaba que ninguém faz o trabalho porque não sobra. Porque todo mundo vende mais barato. Tá na estrutura, mas a estrutura gera retorno, né? Com essa estrutura mais encorpada. Mas o que o Davi falou é que é real. Tipo, se você quiser fazer, você vai ter que contabilizar isso. Ou eu faço algo incrível, que é o que o professor falou, mas é isso que se a gente acaba fazendo, entregando a mesma coisa, a gente vai ter que acompanhar o preço do mais barato. E a pessoa lá... O cara não tem nada disso na estrutura de preço dele, de formação de preço, o outro tem. E, teoricamente, os produtos são muito similares. Tá. Aí o cara se obriga a vender mais barato, perde margem e não se paga esse trabalho. Tem que ter uma conscientização geral disso. Inclusive, falando de formação de preço de venda, Davi, a gente está com turmas abertas no Marmor Price. São turmas em cima de turmas, ensinando o pessoal da marmoraria a formar o preço de venda. Legal. Através de entender custo de hora homem da estrutura, de beneficiamento e tratar a pedra como matéria-prima integrante desse composto do preço. E não depender do vezes 3. Sim. Então, vou colocar um desconto aqui, Granos 20. Davi Granos. Bota Granos 20 aí. Granos 20% de desconto para você que assistiu esse podcast. Vou deixar um link, um QR Code aqui. Você se inscreve lá e digita Granos 20 e ganha 20% para participar do curso de formação de preço de venda. A gente vai aprender lá gestão de grupo de gastos, entender a diferença de custo, despesas e perdas, vai aprender custo hora homem, vai saber exatamente quanto sobra em cada metro quadrado vendido. O Drizão já fez isso dentro da mentoria. Sim, senhor. Era um produto que eu só ofertava dentro da mentoria, que é um ticket mais alto, e hoje em aulas em grupo aí disponibilizado num preço muito mais acessível. Faz ou não faz sentido? Faz muito sentido. Eu paguei... Pagou muito mais caro. Vou fazer o seguinte, no fim é barato. Os 3 primeiros inscritos que já forem clientes a Granos, pelo menos comprado nos últimos 6 meses, a Granos vai pagar aqui pra participar aqui, ó. Caramba! Mas tem que ser os 3, vamos botar as regras aqui, senão parece chove negro lá. Não, o Davi falou que eu sou cliente dele, eu vou fazer lá, pode mandar. Tem que ter comprado, tem que estar ativo nos últimos 6 meses. Tem ticket de compra não, só ser ativo. Só ser ativo. Ter comprado nos últimos 6 meses da Granos ou de alguém da cadeia da Granos? Não, da Granos. Da Granos, pro pessoal do norte lá, nordeste.
Ou a tua turma de lá? Porque porque senão fica muito aberto, fica né? difícil. Então tem que ter comprado da Granos nos últimos 6 meses, ser um cliente ativo da carteira. Os 3 primeiros que se inscreverem têm 100% do curso patrocinado pela Granos. Obrigado, Isso aí, ó. Show de bola. É isso aí. Foi a palestra que a gente deu lá nos 35 anos. Aí começou, aí você vê que é muito louco, porque começa a levantar alguns números, e aí um fala aqui, outro fala lá, e você vê que na mesma cidade, realidades financeiras muito diferentes. E muito. Na maior parte das vezes, tinha 1 ou 2 que estava dando lucro, o resto trabalhando. Sim. Então, né? Super importante aí pra gente também trabalhar o mercado de maneira coerente para o cara não ter que roubar. Bora pessoal, né? O distribuidor de sair, não vou levar lá e compre outro, porque 40, 50, 100 reais o metro é muito foda para ele. Não consegue absorver, não tem preço para isso. Sim. Como é que a gente faz, então, Davi, para essa galera perceber a necessidade de geração de demanda e para se conscientizar que é pelo setor e não pela marca individual? Esse desafio. Ora a Deus, né? Entrega a Deus. Esse desafio de olhar. Esse desafio de olhar para todos e não só para si. Eu sei que é difícil, mas eu acho que é meio que de confiar. Não sei, é confiar e realmente se interessar para poder participar. Não enxergar a médio e longo prazo, né? E não colocar outras pessoas, talvez, que estejam. Os incentivos de um vendedor que é de venda de curto prazo, eu acho que tem que ser, mas é botar o pé na frente. E aí eu acho que uma coisa que eu tenho que falar que é muito importante. Nosso setor é muito diferente, talvez, de uma empresa de porcelanato, que eles compram os insumos num contrato, joga lá numa linha, produz, né? Às vezes eu tô numa feira, e só que eu tenho um problema numa jazida, né? Na pedreira. A gente tem a pedreira, tem a fábrica, tudo é muito subjetivo, então... A pedra mudou o padrão. E faz o quê? O prefeito tá enchendo o saco. Tem mil coisas, então eu entendo que essas pessoas, o empresário é muito difícil. Da Rocha Natural é muito mais difícil. Eu tô aqui na Revestir, mas, né, tudo bem que a gente tem uma equipe boa. Se o cara te ligar da pedreira terracota, não sei o que, terracota aqui. Então, assim, são muitas questões que as pessoas acabam ficando muito na retaguarda, né? Pra eu estar aqui na ponta, né, e estar olhando, é porque eu priorizo e às vezes até abro mão de estar numa pedreira, o pessoal lá precisa, ou na fábrica, mas a gente não consegue fazer tudo. Eu acho que tem empresas que tem pessoas boas, né, que estão ali em várias frentes, mas eu acho que a maior dificuldade é o tempo. Aí quando não prioriza, acaba que fica para segundo plano. Então, aí às vezes você coloca uma pessoa que não tá com essa visão, ou tá querendo ver só o final do mês. Então, acho que tem que ter pessoas que pensam de longo prazo, dando prioridade para pensar e discutir o longo prazo. Eu acho que essa é a primeira atenção aí. Eu achei legal que você falou de mudar os incentivos, né, para esses diferentes tipos de vendedor. Sim. E faz, né? E isso é o que tem que vai fazer gerar resultado de fato, porque eu vejo os modelos de comissionamento e às vezes eu me pergunto, cara, como é que comissiona assim, né? Quando você tem um vendedor de curto prazo, que o cara tem que bater aquela meta única exclusivamente do mês e o foco dele é faturamento, aí beleza, a gente divide a escala da comissão dele dentro do faturamento. Agora, quando você tá falando de um cara que tá ali para não vender, para construir marca, como é que você comissiona um cara desse? Como é que você incentiva? Acho que é fixo, né? Fixo mais, no meu entender, né? Fixo mais construção de carteira. Sim. E manutenção de carteira. Sim. Então, quando ele traz um cliente novo para dentro, né? Ele teve um custo de aquisição desse cliente, que foi todo o investimento nesse cara, mantendo ele lá, pagando. Sim. Quanto mais gente ele trouxer para dentro da carteira, esse custo vai se diluindo, né? Que é o CAC que a gente fala. Depois tem o lifetime value, que é o tempo de valor desse cara comprando comigo. Quanto tempo eu consigo manter ele comprando? Eu acho que um vendedor desse modelo de prospecção ativa de mercado, ele precisa fazer isso, entender muito de custo de aquisição de cliente, trazer mais gente para dentro da carteira e trabalhar essa carteira para que ela se torne um cliente ativo, fiel e recorrente. Eu vou levar esses 2 aprendizados aqui para desenhar realmente, porque é um caminho. É difícil realmente construir essa remuneração e alinhar a estratégia e vendas, né? Alinhar a estratégia de vendas é exatamente isso aí. Tem que ter um FII para... Um FII do primeira vez que esse cara comprou. Sim. E da segunda vez. Depois do tempo que você conseguiu manter ele ali dentro ativo, que ele tem que se relacionar com esse cara. Daqui a pouco, quando isso vira um modelo realmente de vendas, vai perceber que um cara desse já não é mais suficiente. Porque não consegue mais se relacionar tipo farmer com aquela carteira dele. Vai ter que... Eu consigo atender, lá a gente divide, eu sou um dos vendedores da Nobile até hoje. Adoro essa parte comercial. Também. Eu só não tenho comissão. A única coisa que eu não tenho é comissão. Também não. Pessoal do financeiro, Ju, me paga a comissão no final do mês, apura lá minhas vendas.
eu consigo atender bem 15 arquitetos do padrão de arquiteto que eu atendo. Então você vai entendendo que o cara vai abrir uma carteira, daqui a pouco aquela carteira dele, ou ele vai passar para um executivo de contas, que vai cuidar da carteira dele, Sim, e ele vai continuar prospectando. Eu distribuo. Ou esse cara vai tomar essa carteira para ele e vai manter sempre nisso, entendeu? E dá muito certo. Uma coisa que pra mim foi, né, aprendendo a duras penas, é espera, que é outra coisa que é muito importante, é esperar que o vendedor de container vá fazer esse trabalho. Porque, não vai, né? Porque a gente joga uma expectativa e manda o cara pra uma coisa, e realmente não é. E é engraçado porque eu já fui vendedor de container. Você sabe que não dá pra fazer. Sou muito orgulhoso de ter aprendido muito, e foi em épocas incríveis da minha vida. Hoje voltei agora a visitar mais clientes lá fora e pra mim é fantástico. Gostoso. Eu gosto demais. É bom, e o pessoal é muito legal. Graças a Deus, a maioria do pessoal do nosso setor são pessoas muito boas, conversar e tudo, mas não pode esperar, né? Realmente tem que ter outra pessoa pensando e dando tempo pra isso. E aí eu lembro, demora, né? Eu lembro Demora que meu pai adoeceu, né? Veio a falecer, e a minha irmã ficava chamando, você continua pensando como vendedor. Você quer sair, vender seus containers, receber sua comissão. Certo, tua irmã que deu esse... E eu tava olhando... Eu tava olhando só provocação. eu tava olhando isso aqui. Aí começou a chover... Da escola do seu pai. Chover mil coisas. E aí, pra ampliar e realmente enxergar todo, foi uma dor, uma luta, né? Foi um tempo demorado aí. E aí, às vezes, assim, a gente fica esperando que eu acho que o vendedor tem que estar isso, porque o tempo e a energia tem que ser dedicado para aquilo mesmo. Mas a gente não pode ficar esperando da mesma pessoa as duas. Fazer essas duas frentes. E você acha que desse novo tempo, né? Com tudo que você aprendeu com seu pai e tudo que vocês construíram de lá para cá, essa nova gestão, quais foram os principais pontos de implementação que geraram resultado? Acho que a questão da equipe de venda do mercado interno. Uma reformulação? Não foi reformulação, porque muitas pessoas ficaram. Mas teve um novo... Orgulho delas, elas estão todas aqui alguns não puderam vir, mas estão aqui. Estão aqui na Revestir também e entenderam esse novo momento. E teve essa história engraçada que ela fez umas viagens, você ir para um arquiteto e estar na frente do arquiteto, que é uma pessoa que demanda uma conversa, outro nível cultural, repertório. E ela foi algumas vezes com a Sávia, nossa gerente, e na terceira vez que foi sozinha, deu um tilt, uma crise de pânico. Teve que mandar voltar para casa. Aí ela desistiu, não quero mais viajar. Aí passou um ano fazendo terapia. Quando chegou no final do ano, ela falou, eu quero pegar uma outra área. Essa história, quando eu contei... pegou outra área? Foi pra uma outra área, mas começou a viajar, porque aquela área dela já tinha sido... Mas falou, não quero atender arquiteto. Mas ela voltou visitando arquiteto. Aí ela chegou numa cidade, que não era uma cidade tão grande, mas uma cidade importante. Uma arquiteta lá adorou ela, recebeu o pessoal... Quebrou aquela... Doido. Tinham 30 arquitetos ligando pra ela, vem aqui agora, eu quero as amostras. Olha aí. E ela disse... Às vezes foi uma experiência ruim, né? Que deu uma travada. E quando eu contei esse case aí, né, lá no curso também, lá em Harvard, e a galera, cara, de farmacêutica, eu tava com vergonha de falar porque eu me sentia muito pequeno, mas a galera valorizando e achando incrível, porque fazer essa transformação é um desafio de todo mundo, sair da venda transacional para outro tipo de... É aquela síndrome de vira-lata nossa mesmo, cara, muito louco, porque quando eu fui fazer um trabalho de abertura de mercado na Europa, a gente foi visitar e sabe como é que é vendedor de abrir mercado, bater na porta e tal, né? E aí bate na porta aqui, bate na porta ali, onde a gente foi muito mal recebido. Mas muito mal. Tipo, esse nível de humilhação, sabe? E aí aquilo me deu um... Uau, eu tive isso em toda a minha trajetória de vendedor externo. Eu trabalhava vendendo instrumentos musicais, Davi, aí eu era bom músico. O cara chegava lá, eu sacava qual era dele, perguntava que estilo de música ele gostava, mostrava o instrumento, tocava o que ele gostava e tava feita a venda. O cara entrou pra comprar. Sair pra vender... Quando o cara não tá te esperando, é muito difícil. Então eu falei, cara, me fudi, como é que, porra, que merda isso aqui, cara. Aí eu falei, e aí depois a gente ia para outro país que era a Alemanha. Eu falei, como é que eu vou vender pros alemães, cara? Se aqui já tá desse jeito, você imagina lá. E eu lembro que eu cheguei na empresa mais tradicional e o cara não tava esperando receber a gente, que a gente fazia os appointments e os caras, mas não recebia igual, tá ligado? Vamos começar aí sem marcar, de surpresa, vamos ver. Aí, meu Deus... O cara achava um absurdo primeiro, né? Foi logo fazer isso na Alemanha. O cara achava um absurdo, eu mas... não gosto de fazer nem nos Estados Unidos. Então, todos nos receberam. E esse cara foi engraçado que porque daí eu vinha, né? Papo, já abria o tablet, já mostrava. Eu peguei o discurso de venda, tem esse lance, né? Eu entendi qual era o discurso que colava.
E aí eu vim com aquilo e tinha um produto que chamava muita atenção. Então quando eu batia no olho, a pessoa pegava aquele produto da minha mão, ia lá dentro, falava com o cara e o cara voltava. Ele não tinha visto aquela pedra ainda. Então, e aí, eu preciso de 5 minutos pra falar com o senhor. Eu vou te dar 10 minutos. O cara ficou 4 horas com a gente. Caraca. E virou brother, assim, tipo... E a primeira coisa na mesa foi assim... For me, Brazilian guys is all corruption. Todo mundo corrupto no Brasil. Eu falei, como assim, velho? Não, pra mim no brasileiro é tudo corrupto. Eu falei, puta, começamos bem os 5 minutos. Eu falei, agora se... Relaxou porra. logo. Falei, porra, ficou bom. E daqui a pouco conversa vai, fui entendendo as experiências que ele tinha tido aqui no Brasil e tal, e não entendi o porquê da fala, mas consegui, né, relaxar e atender. Agora, aquela primeira experiência, eu não precisei de terapia de 1 ano, mas, cara, eu fiquei ruim, tá? Eu voltei aquele dia pro hotel, falei, puta, que merda, o que eu tô fazendo aqui, velho? Vontade de voltar lá e bater no cara, entendeu? Pô, por que recebe tão mal? Por que atende tão mal as pessoas? A gente sabe que a galera de arquitetura, às vezes, tá num nível tão alto de obra e transcende, né? O estresse pra arrogância. E aí vira um troço que, pô, o cara fala, mano, tem condição de ir. Aí você coloca um vendedor que é acostumado a trabalhar com pedra, vendendo pra marmoraria, a galera tá receptiva. Gente boa. Chega, toma uma pedrada. O pessoal bem assim, uma conversa tranquila. Receptivos, senta aí, toma tá, uma tem paulada, desconto, tem, não tem. Chega lá e fala, não, mano, não tô esperando o que você veio fazer aqui, que amostra essa, eu nem gosto dessa cor. Não, ó, fala com fulano aí. Tira que tá arranhando da minha mesa. Já puta, tira que tá arranhando da minha mesa. Da minha mesa. Você já pensou? Tira que tá arranhando da minha mesa do fulano de tal. Aí quando você fala, legal, eu também tenho uma do Beltrano de tal, aí você já vê que muda o nível do papo. Opa, o cara entende design, o cara entende disso. E aí, porra. Aí é repertório que você tem que rodar o mundo com o olhar e buscar bagagem pra poder... Eu acho que essa é o grande... Essa bagagem e esse repertório é a grande sacada. E a dica que eu dou pra quem não tem oportunidade, né? Eu também não, quando comecei, não era assim, vai abrir, vai trabalhar, rodar o mundo falando de pedra. Não é assim, né? Então começa como? Curioso, mano. É isso aí. Google. Dá um Google, vai se inteirar das coisas. Em 2012 teve a Eurocopa, fui pra uma despedida de solteiro com 18 amigos na Polônia. Aí eu cheguei um dia antes, fui visitar os distribuidores de lá. E assim, eu adorava essa coisa de abrir, e abrir do nosso setor, ele é muito, muito fácil. Até hoje, tem um cliente lá que 2 anos depois voltou e virou cliente até hoje, né? E eu já fui para vários países dessa forma visitar cliente de pedra. Mas aí a gente tem discutido muito o mercado dos Emirados Árabes e tudo. E aí a gente vai muito para Dubai, mas a gente não consegue decolar o Brasil, né? As vendas de pedra para lá. Assim, algumas empresas têm materiais muito específicos, beleza. Mas lá a gente falava, tem que ir no arquiteto e tal. Aí uma vez eu peguei um avião, fui lá. Eu falei, vou visitar um monte de arquitetos aqui. Aí a primeira reunião, eu não estava preparado. Fiz uma apresentação. Eu sei que eu saí morrendo de vergonha. Assim, não tava pronto. Porque mas aprende, né? Lá é uma outra história, uma outra coisa. Eles demandam um acompanhamento. Você não vai estar aqui, quem vai me trazer a amostra e tal. E a cultura, né? Enfim, mas isso aqui, eu voltei e falei, cara, vou focar aqui. Pra lá tem que ser assim, assim, assim. Em outros lugares eu não tenho braço pra... Minha empresa não tem estrutura pra se propor a uma coisa dessa, né? Então é meio que isso também. Você tem que saber até onde... Mas dá pra ir, mas é sempre válido, né? Você consegue olhar e conhecer uma nova forma e trazer pra cá, ver o que funciona. Davi, pra gente encerrar o nosso papo, essa câmera é sua. Tá. Fica aí aberto, livre, pra você falar o que você quiser, deixar o seu recado. Pode ser relacionado ao que a gente falou no tema, pode ser um agradecimento, à vontade, tá? Eu vou fazer um convite aos empresários do setor para realmente escutar e a gente conseguir construir esse trabalho, seja no Brasil ou nos Estados Unidos inicialmente, entendendo e se adequando para se comunicar com o especificador americano. A gente tem produtos incríveis. Eu acho que o Brasil, o que a gente produz não é nada. A gente podia... Eu fico muito triste vendo uma pedra incrível que não vende. Não existe isso, tá entendendo? Ou não, já todo mundo tava vendendo, já baixou o preço. Então a gente precisa gerar mais demanda do que o que a gente produz. E pra gente aumentar a produção, a gente precisa aumentar a demanda primeiro, antes disso. Então a gente precisa fazer esse trabalho. Ninguém tá fazendo pela gente, a gente que tem que fazer. Então acho que quem não foi pra Cabes, vamos ano que vem. Eu acho que esse convite. E vou falar um pouco sobre a Agranos, agradecer a atenção. Quem não conhece, eu acho que você tem um público de outras regiões do Brasil que não conhecem. Quem tiver aqui, visitar a Agranos na Revestir também, né? Ou na Marmomac, espero estar, ou em alguma outra feira também, né? Eu acho que essa é conhecer o nosso trabalho, nossos materiais. E agradeço bastante o convite de vocês. Eu agradeço. Muito bom. Muito bom estar aqui. Show de bola. É isso.
Legal. Beleza. Ó, pessoal, você que ainda não conhece a Granos, dê um Google aí. Empresa de 35, vai fazer 36 anos já de tradição. Vamos deixar os arrobas dele na descrição Vai do ter vídeo. arroba aqui, é incrível. Vou deixar na descrição do vídeo também, né, na parte ali da legendinha. E é isso. Curtiu, Drizão? Mano, sensacional. Muito bom, né? Muito bom. É isso Muito bom aí, estar com papo pessoas relevante. relevantes. É isso aí. E tem uma cabeça monstra. Eu falei pra ele lá, e eu não sou puxar saco nem nada, mas eu tive a oportunidade de conhecer a empresa mais de perto. E aí eu disse, cara, Davi tem a cabeça muito boa. eu falei pra você, né? O cara é Falou. inteligente, vai lá, porra, vai agregar muito. Foi. Tem um papo diferente. Prazer em conhecê-lo, meu irmão. Obrigado. Também três Espero- formação em Harvard. Não. Qualquer pessoa pode fazer, inclusive convite, né? Vale Convite, a pena. vai a Harvard, de vai a Harvard, estudar, acho é que isso aí. é isso. Mas pra Mas mim tem que total saber relevância. falar inglês? Tem, né? Ah, então não vai dar. Não vai. Agora não vai dar. Tá estudando inglês também. Vou estudar. Ó, a gente termina aqui sempre fazendo um hashtag lá assim, ó. Com os Aquela dedinhos, câmera da frente lá. e, Aquela lá. e no 3 a gente mete um marmorizou. É. 1, 2, 3, marmorizou. Valeu, Davi. Valeu, obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Valeu.